Flappy Bird, um jogo que vicia como drogas, pelo menos foi isso que disse uma psicóloga para o jornal Folha de São Paulo. Esse jogo é praticamente um patrimônio para os jogos de celular, é um jogo que é tipo assim, referência quando você pensa em um jogo mobile. Você pode até não gostar desse jogo, mas ignorar a importância dele com certeza não é uma opção. Hoje eu vou falar da história completa desse grande jogo de celular, desde o seu fim lá em 2014 até o seu retorno em 2025. E sim, isso é verdade e isso vai acontecer, e por isso que eu espero que você assista o vídeo até o final para você entender toda a linha do tempo de Flappy Bird e por que ele vai voltar em 2025 também. Desenvolvido pelo programador vietnamita Dog Nguyen para sua empresa de jogos Dotting Gears. A ideia inicial não é diferente do projeto final, basicamente era um jogo single player bem arcade, onde o jogador controlava apenas um pássaro e o seu objetivo era tentar desviar dos canos verdes que aparecia na tela. E é claro, por ser um jogo de arcade, quanto mais longe você iria, mais pontuação você poderia fazer. E sua pontuação poderia ficar salva para talvez no futuro você conseguir quebrar o seu recorde, se você, óbvio, conseguir. Mas, seguindo essa ideia e essa mesma linha de raciocínio, foi assim que o seu criador ele começou a desenvolver o jogo ao longo de vários dias. Mas revelando algumas verdades para vocês, é claro que Flappy Bird ele não foi uma ideia 100% original. Realmente, tem muitas coisas do jogo que o criador realmente criou, mas é claro que foi para se diferenciar do jogo original que ele havia se inspirado. Muitos não sabem, mas o Flappy Bird ele foi inspirado em um jogo chamado Piu Piu vs Cactus, que se vocês verem logo uma gameplay, você já vai ver a enorme semelhança com o Flappy Bird. É claro, velho, que no lugar dos cactos ficou os canos e também o sistema de você controlar o passarinho é bem diferente, mas dá pra gente ver que o passarinho foi bem inspirado mesmo nesse passarinho desse jogo aí. Esse Piu Piu vs Cactus ele foi lançado em 2012 por uma empresa francesa de jogos e basicamente ele não teve nem um pouco do sucesso que o Flappy Bird teve. Na verdade, cara, muitos aí só reconheceram que o Flappy Bird se originou desse jogo muito tempo depois. Muitos vão acusar o Flappy Bird por cópia, muitos vão dizer que o Flappy Bird apenas se inspirou pegando algumas coisinhas do jogo para fazer o seu. Posso dizer que hoje em dia nada se cria. Tudo é uma cópia de outra coisa, mas eu não falo isso de um jeito ruim, eu falo desse jeito porque existe muitas coisas mesmo que pegaram ideias passadas e aperfeiçoaram criando uma coisa completamente nova. Então praticamente muitas coisas que você vê hoje em dia com certeza teve de inspiração alguma ideia fracassada do passado. E esse basicamente foi o caso de Flappy Bird, que assim depois de vários diazinhos de criação para um jogo bem simples, ele foi lançado finalmente em 2013. Lançado para Android e iOS, o Flappy Bird inicialmente ele não recebeu a grande quantidade de jogadores que a gente já esperava uns anos depois. Não, ele realmente recebeu várias pessoas jogando, mas foi realmente um número bem inicial mesmo e até que bom para um jogo que ninguém nunca ouviu falar. É claro que o Flappy Bird, por ser um jogo bem indie, ele não recebeu tanta divulgação assim. Realmente o que divulgava o jogo era a experiência das pessoas. Quem jogava, gostava, recomendava para o amigo gostava, recomendava para outro amigo e assim sucessivamente era divulgado o jogo e fez ele crescer muito conforme os dias fossem passando. A sua internet pode estar até ok agora, mas só você sabe que qualquer oscilação não dá mais para fazer nada. E o aplicativo EasyTlag é a sua melhor escolha para você não deixar essas oscilações te atrapalharem. Baixe o EasyTlag no link da descrição para você me ajudar e também conseguir melhorar o seu ping. Praticamente com tudo isso acontecendo, um ano depois o jogo recebeu um sucesso muito inesperado. Praticamente o jogo estava
na boca do mundo todo e várias pessoas estavam olhando para esse jogo e pensando: como é que um jogo de celular como esse se tornou uma febre mundial? Jornais, revistas, matérias e vários programas de TV estavam falando do maldito do Flappy Bird, esse jogo do pássarozinho aí que viciava praticamente todo mundo que tocava nele. Ele recebeu muitas e muitas avaliações positivas, mas também uma enxurrada de avaliações negativas. Muitos e muitos criticaram o seu nível de dificuldade, que com certeza era muito e muito alto mesmo, e eles também criticaram alguns elementos que poderiam se configurar em plágio, e realmente eles não estavam tão errados assim nas suas críticas, mas mesmo assim muitos e muitos acharam o jogo divertido e principalmente viciante. E esse praticamente era o melhor marketing que o Flappy Bird poderia ter, porque todo mundo estava falando de Flappy Bird, inclusive aqui no Brasil, e isso fez muitas e muitas pessoas jogarem, tanto até que no final de janeiro de 2014, o Flappy Bird ele foi o jogo gratuito mais baixado da App Store. E olha que o ano nem estava começando. Mas mesmo sendo um jogo gratuito, não vá pensando que o seu desenvolvedor perdeu muito dinheiro por deixar esse grande jogo de sucesso totalmente de graça. Não, na verdade, mais tarde, o criador do jogo revelou em várias entrevistas que o jogo arrecadava para ele $50 mil por dia. Era muito dinheiro para um jogo de celular. Realmente, nem parecia que era um jogo de celular que estava arrecadando tudo isso de dinheiro. Não tinha outra. Flappy Bird praticamente era um dos maiores sucessos da história até então. E o criador tinha praticamente tudo de positivo que poderia fazer ele ser muito e muito feliz na vida. Mas, na verdade, a história não foi bem assim. É mais triste do que você pensa, porque o criador, ele vendo todo o sucesso que esse jogo teve mundialmente, ele viu o verdadeiro monstro que ele criou. Um monstro que fez várias e várias pessoas se viciarem muito no jogo. E quando o jogo era citado em alguma reportagem, ou então em alguma entrevista, praticamente o jogo estava atrelado com a palavra viciante. Essa popularidade do jogo praticamente virou o seu maior tormento, porque em vários e vários dias o criador só pensava nesse jogo e como esse jogo é grande no mundo. E talvez o criador possa estar pensando como o seu jogo afetou várias e várias pessoas por causa do seu vício, porque realmente o jogo ele não tinha muita coisa de inovador. A única coisa que fazia várias pessoas ficarem presas nesse jogo durante horas era a sua grande dificuldade, que era com certeza proposital para fazer com que a pessoa ficasse viciada para assim conseguir bater o seu recorde. O sucesso do jogo foi praticamente o seu maior tormento, porque por vários e vários dias o criador ficava praticamente chocado pelo seu jogo ter alcançado tantas pessoas em todo o mundo e fazido várias e várias pessoas ficarem viciadas. É claro que a proposta do jogo era realmente deixar a pessoa entretida, deixar ela bem viciada para ficar várias horas no jogo, mas o criador não esperava isso se espalhar de uma maneira tão grande e tão negativa como ele havia pensado. Então, para salvar todas essas pessoas que estavam presas ao jogo e muito viciadas, o criador ele teve a ideia de remover o jogo da Play Store e também da Google Play. Foi em 10 de fevereiro de 2014 que ele basicamente apertou o botão para deletar ele para sempre. Ele praticamente baniu o seu próprio jogo, a sua própria criação que ele amava com muito amor, mas infelizmente era perigosa para muitas e muitas pessoas. É claro que depois do jogo ser deletado, não era isso que iria fazer as pessoas esquecerem do seu grande sucesso e como esse jogo fez um barulho no mundo todo. Tanto até que muitos e muitos celulares que ainda tinham o jogo já instalado no dispositivo eram colocados à venda por um valor muito e muito alto mesmo. Porque infelizmente, se você desinstalasse o jogo do celular, você não podia baixar ele novamente. Quem já tinha o jogo instalado poderia jogar e se divertir praticamente até hoje em dia, mas depois que desinstalava, não dava para voltar atrás. E com a remoção do jogo também, rapidamente começou a surgir as famosas cópias de Flappy Bird, que praticamente se lotaram pelo mundo todo. Vários e vários jogos até não era focado em Flappy Bird, também tinha mecânicas semelhantes ao jogo do passarinho, porque realmente muitas e muitas empresas ou então desenvolvedores queriam ter o seu Flappy Bird para chamar de seu.
Talvez você não tenha visto muitas e muitas dessas cópias na época, porque a Apple Store e a Google Play se esforçaram e muito para remover as várias e várias versões do Flappy Bird que eram consideradas cópias. Cara, realmente não dá para ter muita noção o quão grande era a quantidade de cópias de Flappy Bird que chegava para esses dispositivos, e depois de tudo isso, praticamente metade desse ano todo de 2014, o jogo ele praticamente estava apagado da existência. Ninguém falava mais dele, o criador não falava mais nada sobre o jogo ainda se manteve apagado, mas foi em agosto do mesmo ano que o jogo ele recebeu uma versão chamada Flappy Bird Family. Ele foi lançado exclusivamente para o Amazon Fire TV. E também uma empresa chamada Baytech Games também lançou uma versão de Flappy Bird, só que dessa vez para máquinas arcades, e o jogo ele era licenciado, ele era oficial e também ele era operado por moedas. Então, se você perder e quiser jogar de novo, você tinha que pagar um valorzinho ali para poder se divertir mais uma vez com o passarinho. E depois de longos 10 anos, com praticamente o criador em completo silêncio nas redes sociais e totalmente desconectado do mundo, e o Flappy Bird continuando lá no esquecimento, foi aí que em 2024, praticamente esse ano, a gente teve uma grande notícia que o Flappy Bird ele iria voltar sim em 2025. O jogo apareceu com um grande trailer de anunciação, mostrando um pouquinho sobre ele, mostrando que é uma nova versão que vai ser lançada em 2025 e com o marketing todo pesado dizendo que o Flappy Bird vai voltar. E não, eu posso dizer que não foi o criador que quis trazer o jogo de volta depois de todos esses anos. Na verdade, que se fosse depender do criador do jogo, talvez o jogo nunca teria voltado. O que fez esse jogo voltar em 2025 foi, na verdade, os fãs. Os fãs, eles compraram os direitos de produção do jogo e assim eles resolveram refazer o jogo inteiro em uma nova versão cheia de novidades, mas é claro, mantendo o jogo original, porque realmente, na verdade, muitas pessoas sentem nostalgia como o jogo era antes, mas é claro que tem novidades para as novas pessoas conhecerem o jogo, para quem nunca teve a oportunidade de jogar como eu. Saiu várias notícias com entrevistas do próprio criador e dele comentando, falando que ele não tem relação nenhuma com o jogo, não tem relação com o projeto do jogo, e o jogo foi totalmente refeito por fãs de verdade do Flappy Bird que tem muito amor pelo game. O criador do jogo infelizmente não falou o motivo dele não estar apoiando o jogo e nem estar apoiando tanto assim o relançamento dele, mas provavelmente o criador ele não queira se sentir culpado caso o jogo vingasse a ficar tão popular como ele ficou no seu primeiro lançamento. Talvez ele não queira se sentir culpado mais uma vez por fazer várias e várias pessoas ficarem viciadas no jogo, mas talvez ele também não seja tão mente aberta assim e pensar que os tempos de hoje mudaram muito depois de 10 anos. Realmente, o que as empresas mais querem é que seus jogos sejam muito viciantes, e perto de Flappy Bird, existem vários e vários jogos aí que querem ser tão viciantes quanto Flappy Bird e que talvez até conseguiram serem mais viciantes que Flappy Bird. Além do seu trailer mostrando muitas novidades envolvendo fases, personagens e modos de jogo, o Flappy Bird de 2025 ele tá por enquanto previsto para ser lançado até no final do ano. Então vamos ficar ligados aí no final do ano de 2025 para ver se o jogo é lançado, ou talvez seja até lançado antes aí, porque com certeza esse é um dos jogos de celular que todo mundo mais espera pelo seu lançamento e o seu grande retorno depois de 10 anos desde que ele foi excluído das lojas de aplicativo. Eu espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo, cara. Esse vídeo que merecia mesmo, velho. O grande Flappy Bird aí é com certeza uma grande notícia, ele está voltando e eu estou muito e muito empolgado mesmo pelo lançamento dele. Eu espero que você se inscreva no canal se quiser ficar por dentro de tudo sobre o Flappy Bird aí e outros jogos de celular, beleza? Muito obrigado a todos que assistiram, eu vou ficando por aqui e valeu, falou e fui!